neste momento, aquilo que eu acho que é importante é o PSD fazer uma oposição firme, uma oposição sólida, uma oposição sistemática às políticas e apresentar as alternativas. O tal caminho de separação de águas do Partido Socialista. O senhor tem falado muito... Há desde logo duas diferenças, há dois pontos em que nós nos diferenciamos claramente do Partido Socialista, em que o PSD tem que fazer a sua diferença. Um é o caminho da dívida. E, portanto, é a necessidade de libertar o país do peso da dívida, do endividamento externo, que hoje já vai acima dos 100%. Sim, e que o senhor há pouco já falou. Sim, e outra muito importante, é absolutamente fundamental, é a promiscuidade, é a confusão entre interesses públicos, interesses privados e até interesses partidários. Onde é que vem essa confusão? Bom, o que nós verificamos hoje é que o governo socialista está envolvido, de uma forma ou de outra, num conjunto de casos em que se põem dúvidas sobre a forma como o aparelho do Partido Socialista ou até o aparelho de proximidade ao governo tomou conta de um conjunto de empresas, não apenas do aparelho da administração pública, mas até colocou pedras-chave em empresas privadas. Estou a falar desses exemplos, mas há outros. E, portanto, há hoje claramente um clima de, diria eu, promiscuidade entre os interesses públicos e os interesses privados. Há um clima, se quiser assim, de dirigismo, de paternalismo socialista até para com as empresas privadas. É o caso do condicionamento da comunicação social, mas não só. São outros. E, portanto, o que eu julgo é que hoje é necessário fazer aqui claramente uma descolonização do Estado. O Estado foi colonizado por interesses. Permita-me dizer isto, que aliás é um ponto que lhe estou a dar aqui em primeira mão da minha moção de estratégia que será apresentada amanhã. E que é a descolonização do Estado. Aquilo que nós temos claramente que dizer aos portugueses é que o Estado tem que ser outra vez isento. Mas o que é isso da descolonização? É descolonizar o Estado dos interesses privados e particulares que neste momento, ou dos interesses até partidários, que neste momento estão a colonizar, estão a cativar, mas estão falemos, de alguma maneira em outras questões concretas sobre as quais também se tem pronunciado. O senhor tem falado muito em ruptura, já percebi ruptura em relação a algumas coisas que têm a ver com o papel do Estado no âmbito da sociedade em geral e no que respeita às empresas, mas, por exemplo, em relação à Justiça, o que é que o senhor pensa, por exemplo, da intervenção do Procurador-Geral da República ou associando um novo modelo de escolha e de nomeação do PGR? Não, eu sinceramente o que lhe devo dizer é o seguinte. Quanto à Justiça, eu acho que nós temos que fazer uma ruptura em dois planos. O primeiro plano é num plano constitucional, onde é preciso fazer uma revisão constitucional na área da Justiça para legitimar e responsabilizar, para devolver a confiança, para devolver, digamos assim, a credibilidade da Justiça na opinião pública e aos portugueses. Porquê que o PSD não fez isso quando esteve no poder e o Dr. Paulo Rangel era secretário de Estado da Justiça? Nessa altura fez-se até, queria-se fazer um pacto de justiça amplo, muito amplo. Que isso foi ser feito com o Não, nunca foi feito com a incidência constitucional. Começava logo no sentido da legitimação. Mas em termos concretos, o que é que era necessário mudar? Por exemplo, era importante, nesse plano, portanto, esse é um plano, nesse plano era importante, por exemplo, atribuir a presidência dos Conselhos Superiores neste momento ao Presidente da República, por exemplo. Seria uma mudança importante que viria a trazer uma nova responsabilização e uma nova legitimação democrática para o Poder Judicial. Presidenciais. Nesse ponto, no ponto da Justiça, eu defendo que pode haver uma maior intervenção, que aliás é um regresso ao modelo inicial da Constituição. Peço desculpa. Está constipado. Mas enfim, estou constipado. Já é uma coisa que nas campanhas eleitorais sempre me afeta. Já na outra tive vários episódios deste, mesmo em entrevistas. Mas agora, voltando ao ponto, no caso da Justiça, não há dúvida que aí podemos ter uma maior intervenção presidencial, isso no plano constitucional, mas eu também falo num outro plano, de ruptura, que é no plano da morosidade, onde eu não tenho visto a apresentar nenhuma medida e onde eu acho que haveria medidas muito importantes, nomeadamente de... Peço desculpa, isto está mesmo constipado. Estou mesmo constipado. Mas o tempo também está muito frio, é preciso dizer. Sim, o tempo está pelo menos muito hostil. Mas Dr. Paulo Rangel, deixe-me fazer esta pergunta porque o PSD tem insistido muito neste ponto. O senhor concorda que o Procurador-Geral da República deva divulgar os despachos de arquivamento do caso das escutas entre José Sócrates e Armando Vara? Eu, quanto ao ponto do Procurador-Geral da República, permita-me dizer, há uma coisa com a qual eu não concordo, que é o pedido de demissão do Procurador-Geral da República. Aí distancia-se do Pedro Passos Coelho. Porque aí, mais uma vez, repare, mais uma vez há uma identificação, há uma contemporização com o Partido Socialista. Porque quem tem que dar esclarecimentos sobre o caso PT-TVI ou sobre os casos face oculta é um governo, é o Partido Socialista, não é o Procurador-Geral da República. Acha que o Primeiro-Ministro deve ir à Comissão Parlamentar de Inquérito? Já aí vou. Permita-me dizer o seguinte, se nós, por acaso, viermos responsabilizar o Procurador-Geral da República, estamos a desresponsabilizar José Sócrates. E, no fundo, estamos, no fundo, a desobrigar o Governo dos esclarecimentos
a que nós temos direito e que a Comissão Parlamentar de Inquérito, com certeza, vai tentar obter. Mas quem tem pedido ao Procurador-Geral da República que divulgue os despachos do arquivamento tem sido o PSD. Claro, muito bem, mas isso é uma coisa diferente. Isso nada tem a ver. O senhor não se revê com essa tomada de posição? Não estou contra essa tomada de posição, mas isso nada tem a ver com a demissão do Procurador-Geral da República, que é outra questão. Portanto, essa é uma questão apenas, não é? Mas e já agora, qual é a sua posição em relação à ida ou não do José Sócrates à Comissão Parlamentar de Inquérito? O Primeiro-Ministro, nesta altura, como sabe, o Primeiro-Ministro tem a prerrogativa de poder responder por escrito. Mas, nesta altura, tendo em conta as dúvidas e as suspeições que se lançaram, o Primeiro-Ministro prestava um grande serviço ao país. Prestava um grande serviço às instituições, à dignidade das instituições, se aceitasse ir em pessoa à Comissão Parlamentar de Inquérito responder às perguntas que lhe têm sido feitas. Se vencer as eleições, lança esse repto José Sócrates. Eu lanço, se vencer as eleições, e lanço desde já. Porque eu julgo que isto é muito importante para a sanidade, para a salubridade da democracia portuguesa. Se o Primeiro-Ministro tem realmente amor à democracia portuguesa, se tem realmente respeito pela instituição parlamentar, numa situação destas, aquilo que ele devia fazer, e é um desafio que eu lanço desde já, de José Sócrates, é ir em pessoa responder à Comissão Parlamentar de Inquérito, seguindo, aliás, o exemplo de tantos primeiros-ministros noutros países que aceitam responder, ou até executivos, até mesmo presidentes americanos, aceitam responder. Dr. Paulo Rangel, o senhor no Congresso pediu uma maioria, um governo e um presidente. Quando fala em maioria, está a defender uma maioria absoluta do PSD ou está a defender uma coligação com o CDS? Olha, eu estou a defender, em primeira linha, sempre uma maioria absoluta do PSD. Acha isso possível? Acho perfeitamente possível. O que eu queria dizer é o seguinte, é que de facto nós temos que perceber, e aqui está muito em causa, nestas eleições, saber em que condições é que se pode bater o PS. E para isso é que o PSD tem que ter um projeto mobilizador. E eu não tenho dúvidas que na situação difícil em que se encontra o país, na situação extremamente delicada do ponto de vista económico e financeiro, do ponto de vista de descrédito das instituições, se o PSD se apresentar ao país com um projeto mobilizador, com um projeto capaz de cativar esperança, com um projeto capaz de envolver os portugueses... Acha que consegue recuperar o eleitorado que, entretanto, foi perdendo ao longo dos últimos anos? Eu acho que o PSD está em condições, porque os portugueses perceberão a importância de um projeto de estabilidade, de um projeto credível, sério, baseado na transparência e na independência do Estado e da administração pública. O eleitorado perceberá a necessidade de estabilidade e, por isso, estará disponível para dar de novo uma maioria absoluta ao PSD, mas a um PSD que tenha esse projeto mobilizador, que seja capaz de... Muito rapidamente, o senhor acabou de apontar algumas diferenças em relação à candidatura de Pedro Passos Coelho. Em relação a Aguiar Branco, o que é que o distingue? Repare, distingue desde logo a ideia de que temos que fazer uma ruptura com o Partido Socialista, enquanto que Aguiar Branco está, do meu ponto de vista, a sua candidatura muito voltada para o partido. Aliás, põe sempre a questão da unidade como uma grande questão. Portanto, isso é uma questão puramente interna, se quiser assim. Acha que é uma questão menor? Não é uma questão menor. O que acontece é que a unidade se consegue pela mobilização. Não é por tratados entre fações ou por pacificação entre fações. Você já fez as pazes com ele? Eu, sinceramente, como nunca estive em guerra, não tenho que fazer pazes. Bem, ele não entende as coisas dessa forma. Está bem, mas do meu ponto de vista, nada mudou e, portanto, nada se alterou. E voltaram a falar desde que Aguiar Branco se sentiu, de certa forma, traído por si? Repara, eu, sinceramente, até rejeito essa expressão taxativamente. Não vou sequer voltar a esse assunto, mas aquilo que eu digo é que temos falado normalmente. Portanto, sem nenhum há quem considere que o Dr. Paulo Rangel não tem estado nesta luta interna com a mesma garra com que defrontou Vital Moreira nas eleições europeias. Isso acontece porque se sente inibido de alguma forma ou porque acha que já lhe é difícil recuperar a vantagem que as sondagens, pelo menos, atribuem à candidatura de Pedro Passos Coelho? Eu, em primeiro lugar, devo dizer que as sondagens, até as últimas que vi, dão um impacto técnico. E eu, sinceramente, sinto-me cada vez mais confiante nesta pugna interna, nesta batalha eleitoral interna. Cada vez mais confiante. Portanto, não sinto nada essa distância. E a inibição? O que eu diria é o seguinte. É evidente, e se nós estamos a falar apenas de debates, portanto, se é disso que estamos a falar, para mim, enquanto militante do PSD, não é a mesma coisa estar a debater com adversários políticos. O caso era, por exemplo, nas eleições europeias com Vital Moreira ou no Parlamento com o Primeiro-Ministro José Sócrates. Não é a mesma coisa que estar a debater ideias para o PSD com dois colegas de partido. Portanto, quando eu estou a fazer, ou com três, enfim, também já aconteceu, quando eu estou a fazer debates ou a fazer intervenções em que estou perante colegas de partido, naturalmente, que até porque há um património comum e há muitas